Quatro casos de confiança no Padre Pio. Olá, amigos e amigas da Associação Regia Fidei. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o nosso programa Padre Pio. Salve Maria, amigos. Hoje eu tenho quatro casos muito interessantes para compartilhar aqui entre nós e que atesta muito aquilo que nós temos visto nos programas da manhã, graças ao Padre Pio, como nós precisamos ter confiança no Padre Pio, né? Como essa confiança é uma coisa importante, né? E, às vezes, conhecendo exemplos desses, nos ajuda a manter essa confiança. Quantas vezes a gente não está numa situação de aflição, etc., esquece de falar com o Padre Pio, esquece de pedir para o Padre Pio, né? Quem sabe, então, a gente conhecendo essas histórias nos ajuda. Bom, antes de mais nada, eu queria pedir para vocês deixarem aqui o seu like, para que nós possamos fazer apostolado com muito mais gente. Não deixem de pedir a sua foto do Padre Pio, a foto que nós estamos distribuindo gratuitamente para que ele seja entronizado em todos os lares. Basta ligar para 0800 006 1223, tá bom? E aí vocês vão receber gratuitamente essa foto. Aqueles que quiserem, depois de receber, ajudar com uma colaboração para a gente fazer mais fotos, seja bem-vindo, o Padre Pio vai ficar muito feliz. Aqueles que não podem e não querem, esqueçam, fiquem com a foto é de vocês. A foto é um presente. Aquele que quiser dar uma doação espontânea pode dar, o que não for espontâneo não interessa, tá bom? Aquela foto, ela é um presente do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, né, que colaboram com a nossa associação para que a gente possa fazer esse tipo de distribuição gratuita, tá claro? Bom, não deixe também de compartilhar a nossa missa da próxima quinta-feira. E você que é novo, que está chegando no nosso canal, faça a sua inscrição. Na hora que você faz a inscrição, acione o sininho, o seu nome, ou se você estiver no Facebook, na hora que você fizer o seu cadastramento, sua inscrição, você imediatamente, seu nome e suas intenções são incluídas na missa da próxima quinta-feira. Toda quinta-feira nós fazemos celebrar uma missa de súplicas ao Padre Pio, na qual todos os que são inscritos no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio são incluídos. E são mais de 72 missas por ano, e aí eu recomendo que vocês realmente façam uma forcinha para serem, para ingressar nesse grupo, que é uma maravilha. Agora, aqueles que não puderem, basta inscrever-se a primeira vez, ou depois compartilhar vídeos. Cada vez que compartilha vídeo, entra na missa da próxima quinta-feira apenas, não em todas, porque aí é um privilégio dos Filhos Protegidos do Padre Pio, tá certo? Bom, eu vou ler então aqui 4 casos de confiança no Padre Pio, que foram tirados do Padre Marcelino Yazenzaniro, que tem um livro maravilhoso, aliás, 3 livros ele tem, o Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, né? E um ele fala sobre o padre, outro sobre os carismas, depois outro sobre os milagres e assim por diante. Ele tem 3 volumes. Esse aqui é tirado do volume O Padre. 4 histórias que mostram como o Padre Pio nunca errava em seus conselhos, mesmo que tudo indicasse o contrário. Então, pessoal, conselhos do Padre Pio. Quem ainda não pegou esse costume de pedir conselho do Padre Pio todo dia, ele não erra. Ele vai escolher o conselho certo para você. Você mesmo vai dizer se ele errou ou não. Se ele errar, você diga aqui no nosso canal, nos comentários, você fala, errou. Acabou, tá certo? Então, vamos lembrar disso. Bom, vejamos o caso de Adriana Palotti, que é uma daquelas filhas espirituais que deixaram a própria cidade para se estabelecer em San Giovanni Rotondo e viver perto do Padre Pio. Muitos dos filhos espirituais faziam isso.
se mudavam para São Giovanni Rotondo para ficar perto da direção espiritual do Padre Pio. Ela também, antes de fazer qualquer coisa, pedia um conselho ao Padre Pio. Vamos fazer a mesma coisa, gente, né? Claro que ali ela fazia pessoalmente, era muito mais interessante. Então, um dia ela lhe perguntou: padre, seria bom eu visitar os meus pais? Né? E o Padre Pio respondeu, olha a resposta, sim, vai visitar aquela pobre gente, respondeu ele. Pobre gente, aquilo mexeu na cabeça dela, por que ele se referiu assim à minha família, né? O que está acontecendo, o que poderá estar acontecendo? A Adriana ficou surpresa com a resposta do padre. Foi para Módena e, quando chegou em casa, encontrou sua família toda atacada pela tuberculose, alguns já em estado avançado. Quer dizer, o Padre Pio viu a situação da família e viu no pedido dela um sinal da providência de que era para ela ir ajudar a família. Né? Ficou muito tempo com eles e convenceu-se ainda mais que o seu pai espiritual era um servo de Deus, sempre por ele iluminado. Olha que coisa maravilhosa. Segundo caso, Giovanna Russo também atesta que, aspas, um dia, enquanto me preparava para assistir à missa do Padre Pio, mamãe teve um ataque cardíaco tão forte que temi que ela viesse a morrer. Eu queria ficar em casa, mas mamãe insistiu, vai ao convento, vai falar com o padre e peça a ele que reze por mim. Então as pessoas, antes de apelar para o médico, chamar o médico, sei lá, falar, vai lá no Padre Pio pedir para ele rezar, né? E assim aconteceu. Obedeci. Chegando na igreja, fui ao confessionário, mas só conseguia chorar. Finalmente, depois de muito tempo, o padre conseguiu fazer com que eu falasse. Depois, quase com indiferença, sem dar muita importância ao acontecimento, ele disse, você sempre vê tudo preto. Ela está bem e talvez já esteja conversando com as vizinhas. Padre Pio recomeçou as confissões e eu me afastei. Sentei no banco da igreja, mas não me acalmei. Padre Luciano de Paola, de Capracota, que disciplinava a ordem das confissões, porque era obrigado a ter uma verdadeira logística ali para confessar com o Padre Pio, né? Eu já contei isso para vocês, porque era muita gente querendo se confessar. E o Padre Paulo, era quem? Luciano de Paola, Capracota, ele que estava disciplinando a ordem das confissões naquele dia, né? E tendo ouvido o que o padre me dissera, vendo-me ainda chorar, aproximou-se e disse, você não confia nas palavras do padre? Quer apostar que sua mãe está bem? Terminada a sua tarefa, Padre Luciano ofereceu-se para me acompanhar até em casa. Quando entrei, vi que mamãe estava conversando com as amigas. É o que o Padre Pio disse. Quando você chegar lá, ela já vai estar conversando com as amigas. Olha só, mas pediu a ela esse ato de confiança, não é para ficar lá no canto chorando, não. Confia em mim. Ele tinha a iluminação de Deus, Deus dizia as coisas para ele e está acabado. O terceiro caso foi o de Iole Cassano. Ela nos conta, entre 1933 e 1934, em São Giovanni Rotondo, havia uma epidemia infantil de escarlatina. Escarlatina é uma espécie de sarampo, se eu não me engano, não é sarampo, mas é uma coisa assim, que havia causado a morte de muitas crianças. Eu tinha poucos anos quando adoeci. Então ela conta, era menina, pegou escarlatina. Eu sei que a escarlatina deixa a pele cheia de pequenas manchas vermelhas, etc. É uma coisa assim. Quem for médico aí me esclarece, por favor, nos comentários. Quem não for também mais conhecer, pode fazer a mesma coisa. Uma manhã, papai, vendo que eu estava com uma febre muito alta, teve medo e foi ao convento falar com o Padre Pio. O Padre Pio era uma espécie de médico para tudo, né? Tudo era com ele. Vai falar com o Padre Pio. Padre Pio ouviu com atenção e depois, sorrindo, lhe disse, não se preocupe,
Volte para casa tranquilo. Com certeza a criança já estará sem febre. Olha que impressionante isso aqui, né? E assim aconteceu. E Yoli deu seu testemunho em 22 de novembro de 2004. Ela já deu isso aí depois da morte do Padre Pio, que ela deu esse testemunho, porque todos esses testemunhos eram arquivados, entrava em processo de canonização, etc. É importante isso. Bom, e o último caso de confiança no Padre Pio aqui. E no último caso, temos o relato de Vincenzo Saponaro, professor da escola primária pública. Vivia em Tolve, uma pequena cidade na província de Potenza. A minha pronúncia em italiano aqui é horrível, né? Me perdoem os italianos, mas enfim, eu vou tocando do jeito que posso aqui. Em previsão dos futuros estudos de seus filhos, Vincenzo havia se mudado para Nápoles após ter pedido e obtido a transferência. Então ele estava numa cidadezinha pequena, etc., e ele queria que os filhos pudessem estudar num lugar melhor, né? Então ele pediu a transferência. Deixa eu ver se está gravando aqui, que esse negócio aqui está me dando cada cano, minha gente. Vocês devem estar percebendo que eu estou usando uma outra câmera, né? É uma guerra. É uma guerra do demônio querendo impedir a gente de falar do Padre Pio. É um negócio tremendo. Mas vamos lá, ele vai vencer. Então ele sempre venceu, então ele vai vencer. Com o passar do tempo, porém, então ele pediu para mudar para Nápoles, tá? Para os filhos estudar. Com o passar do tempo, porém, começou a ter sérias dúvidas sobre a sua escolha e pediu ao doutor Giovanni Delfino, filho espiritual estimado pelo padre, que o acompanhasse a San Giovanni Rotondo para pedir um conselho ao Padre Pio sobre o que fazer. Ou seja, depois que ele mudou para Nápoles, ele ficou na dúvida, será que eu fiz bem? Será que eu devia ter mudado, etc. Tal? Porque sempre era uma cidade mais corrompida, uma cidade mais que provavelmente não era a cidade mais adequada para educar os filhos, né? Mas ele só percebeu isso chegando lá. Chegando ao convento, o bom Giovanni, que conhecia muito bem a maneira de agir do padre, disse ao amigo que, junto com os outros, estava no corredor aguardando a passagem do Padre Pio. Então ele disse assim para o fulano, olha, se o Padre Pio, se o santo homem, parar na sua frente, significa que ele irá falar com você. Quer dizer, era o sistema que existia. O pessoal ficava no corredor, na sacristia, e o Padre Pio ia passando, abençoando, as pessoas tocavam nele, queriam oscular a mão dele, etc, etc. Mas quando ele parava, ele olhava para alguém e dava um recado. Vocês já pensaram que coisa maravilhosa, hein? A gente estar num ambiente desses. Vocês conseguem imaginar isso aí? Mas isso aí, quem viveu a igreja de 1950 ainda pegou isso, né? As coisas maravilhosas. Bom, então o Padre Pio está passando e parou na frente do Vincenzo. Opa! O Vincenzo disse, padre, eu me mudei para Nápoles, mas não sei se devo voltar para minha cidade, Tolve. E o Padre Pio respondeu sem pestanejar, voltem para casa, meus filhos, voltem para casa. Olha que impressionante, hein? Que impressionante. Ele não conhecia o homem, não sabia quem era o homem, mas ele dava o conselho assim com uma assertividade tremenda, né? Ele não ficava na dúvida, falava, deixa eu pensar, como é que é mesmo? Faz tempo que você chegou em Nápoles? Não, e Tolve, como é que é? Sim, tal. Ele falou, não. Respondeu, voltem para casa, meus filhos, voltem para casa. O doutor Delfino, que estava lá, interveio, dizendo, mas padre, ele tem 3 filhos, que depois do primário deverão continuar os estudos. O santo respondeu, mas tem escolas em todos os lugares. Mas não tinha. O próximo ano que os filhos iam fazer, não tinham lá em Tolve, né? Mas o Padre Pio disse, tem escola em todos os lugares. De fato, era 1960 e em Tolve não havia escolas de 2º grau. Mas Vincenzo Saponaro seguiu o conselho do Padre Pio. Olha só, gente, confiança no Padre Pio total. Ele voltou para lá.
E, pouco tempo depois, na pequena cidade, foi instituída uma escola de segundo grau, ou seja, o Padre Pio acertou. Ele até viu a escola que ia ter lá, é uma coisa impressionante, né? Uma coisa maravilhosa. Bom, esses eram os 4 casos de confiança no Padre Pio que eu queria comentar aqui com vocês. Não ficou muito longo, mas são fatos muito bonitos, né? Que dá muito o que pensar, né? Bom, hoje é o último dia da semana, amanhã nós passamos algum vídeo que muitos de vocês ainda não estavam no canal, quando ele passou, e que foi vídeos assim que fizeram muito bem espiritual para as pessoas. Eu recomendo que vocês façam de tudo para a gente aumentar esse canal de todos os modos possíveis. E voltamos na segunda com mais testemunhos de filhos do Padre Pio que nos escrevem. Escreva o seu testemunho. Se você receber uma graça, escreva, né? E ele vai ser lido aqui, pode ser de grande benefício para todos. E na parte da tarde, eu vou ler, na parte da tarde da segunda-feira, uma carta do Padre Pio com 26 anos. Vocês vocês conhecem gente com 26 anos? Pense um pouquinho aí, se vocês conhecem, e pense nessa pessoa com 26 anos, qual é a maturidade dela, qual é a espiritualidade dela, qual é a decência dela, até isso eu ouso dizer, né? Porque vocês vão ver nesse vídeo da segunda-feira uma radiografia, por assim dizer, da alma do Padre Pio. O que era o Padre Pio com 26 anos de idade. Não percam também o da segunda de manhã. Fiquemos agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e a bênção do nosso Padre Pio, e um bom final de semana a todos. Salve Maria! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.